Por que Fresno? Essa talvez seja a pergunta que eu mais ouvi na minha vida até hoje. E a resposta ela é até um pouco decepcionante. Não existe nenhum motivo. A gente simplesmente pegou o nome dessa cidade aqui e colocou na banda. Bem-vindos a Fresno, Califórnia, essa cidade de 509 mil habitantes, que é a 34ª cidade mais populosa dos Estados Unidos, que fica mais ou menos no meio do caminho entre Los Angeles, que está a 320 quilômetros ao sul, e a capital do estado, Sacramento, que está a 270 quilômetros ao norte, e que tem esse nome em homenagem às árvores abundantes aqui da região, as ash trees, que em espanhol são fresnos, e que em português são freixos. Ou seja, o nome da banda deveria ser Banda Freixo, mas aí acho que não ia passar do segundo ou nem do terceiro show, não. Holding on to your hand, looking back I saw my reflection on the mirror, hanging on your bedroom wall. I can't turn away from your eyes. Nossa primeira parada é neste belo parque que tem um pouco mais de 1 km² e que se chama Woodward Park. Esse parque ele fica um tanto afastado, alguns quilômetros ao norte do centro de Fresno, e mesmo assim ele é o mais frequentado pelos moradores da cidade. As atrações desse parque são este lago aqui atrás de mim, muito bonito, cheio de patos por sinal, um anfiteatro para 2.500 pessoas, uma pista de BMX e um grande campo de disc golf, que é um esporte similar ao golfe tradicional, do taco e das bolinhas, só que jogado com frisbees. Mas talvez o mais legal de tudo desse parque seja o jardim japonês que se chama Shinzen Japanese Garden, que foi construído como um símbolo da ligação entre Fresno e a cidade japonesa de Kochi, que é uma cidade irmã de Fresno. On the side. Esse é um dos 23 campi da Universidade de California State, é o campus de Fresno, também conhecido como Fresno State. Ele foi construído em 1911 e atualmente conta com aproximadamente 23 mil alunos e 1.200 professores. Dentre os notáveis que estudaram aqui, nós temos Rick Husband, que foi o comandante do ônibus espacial Columbia, que infelizmente se desintegrou ao reentrar a atmosfera da Terra em 2003. Nós temos o Paul O'Neill, que foi o secretário do Tesouro dos Estados Unidos no governo do George W. Bush. E nós temos o Paul George, jogador de basquete do Indiana Pacers, que se vocês não sabem quem é aquele que quebrou a perna naquele lance horrível no ano passado. E eu não vou mostrar no programa e eu não aconselho vocês a procurarem na internet. Falando em esportes, corta para os Bulldogs. Bulldogs são como são chamados os times da Fresno State de tudo que é esporte. Basquete, beisebol, futebol americano, etc. Ao todo são 7 times masculinos e 11 times femininos. Aqui onde a gente está é a entrada do Bulldog Stadium, que é o estádio de futebol americano. Vocês reconhecem esse Bulldog de algum lugar? Exatamente, daquele velho moletom vermelho que o Lucas costumava usar 24 horas por dia alguns anos atrás. Era exatamente dos Fresno State Bulldogs. Esse museu ele foi construído em 1960 e a história da construção dele é muito curiosa. Os custos da construção eles foram divididos entre a prefeitura de Fresno e o museu, $30 mil para cada um.
Aí a escritura ficou em nome da Prefeitura de Fresno e o museu pagava um aluguel simbólico de $1 por ano. A manutenção interna ficava por conta do museu e a manutenção externa ficava por conta da Prefeitura. De 1960 para cá, esse prédio ele cresceu bastante. Hoje o museu tem praticamente o triplo do tamanho que ele tinha 55 anos atrás. E dentro do museu, assim como qualquer outro museu, diversas obras, pinturas, esculturas, fotografias de diversos artistas, tanto nacionais quanto internacionais. A Old Fresno Water Tower é um ponto de referência aqui na cidade de Fresno. Nada mais é do que uma torre com uma caixa d'água na parte superior. Ela funcionou como uma caixa d'água entre 1894 e 1963, quando ela se aposentou dessa função, porque aí o maquinário já não era mais considerado adequado para a época. De 2001 para cá, a função da torre é ser um centro de informações para turistas. Ela tem 33 metros de altura e ela foi construída com tijolos vermelhos de um modo que produz um efeito de colmeia para quem observa o lado interno da torre. Aqui dentro desse auditório fica o Museu Memorial aos Veteranos de Guerra e ele é dedicado aos recebedores dos 4 mais altos graus de condecoração que existem, que são a Medalha de Honra, que é o mais alto grau, a Cruz de Serviços Distintos, a Cruz da Força Aérea e a Cruz da Marinha. Dentro do museu tem diversos itens que foram doados pelos membros da Legion of Valor, que é essa legião que reúne os recebedores dessas 4 condecorações. O auditório ele existe desde 1936 e já recebeu diversos concertos, incluindo um do grande Frank Sinatra, além de diversas peças da Broadway que passavam pela cidade. Eu não poderia deixar de fora do meu roteiro o City Hall, que é a sede da Prefeitura de Fresno, simplesmente porque esse prédio é absurdamente bonito. Ele foi eleito um dos City Halls mais bonitos dos Estados Unidos inteiro. Muito graças à arquitetura dele futurista pós-moderna. Ele foi inaugurado em 1991 e custou $28 milhões. Esse prédio aqui do outro lado da rua é o Palácio de Justiça e ele é o prédio mais alto da cidade de Fresno, com incríveis 69 metros e 9 andares. O meu prédio tem 14 andares e não é o mais alto nem do quarteirão dele, que diria de uma cidade inteira, né? Essa é a Catedral St. John's, a primeira igreja católica aqui de Fresno. Havia uma outra catedral entre as ruas Fresno e M, que fica a mais ou menos 6 quarteirões daqui e que tinha sido construída em 1880 para atender a todas as 5 famílias católicas que existiam em Fresno na época. Lógico que a comunidade católica acabou crescendo e surgiu a necessidade de uma igreja um pouco maior, exatamente essa aqui. O curioso é que na época as pessoas não concordavam com a mudança da catedral, dizendo que essa aqui era muito longe do centro da cidade. Isso que a gente só está falando de 6 quarteirões, para ver como a cidade era pequena na época. Essa casa aqui foi construída em 1889 e aqui morava o doutor Thomas Richard Mewkes. Ele morou aqui até morrer em 1929. Depois a filha dele morou aqui até morrer também em 1970, e aí a casa passou a ser administrada pela prefeitura como o Mewkes Home Museum, que seria o museu da casa dos Mewkes, preservando a arquitetura victoriana original desde a construção da casa.
Teatro Azteca foi construído em 1948 e foi o primeiro teatro unicamente de língua espanhola aqui da cidade de Fresno. E o objetivo era suprir as necessidades da comunidade mexicana, que estava crescendo muito na época. Desde a construção dele até mais ou menos a década de 80, ele não foi só palco de música, cinema e teatro, mas ele também era um ponto de encontro de toda a comunidade mexicana aqui da região. Todos os maiores artistas mexicanos passaram por aqui, incluindo o grande Cantinflas, que é considerado o Charles Chaplin mexicano. Mas da década de 80 para cá, o teatro acabou entrando em decadência e recentemente nele tinha apenas uma galeria de artes e uma lojinha de presentes. O Chuck Chance Park é o estádio dos Fresno Grizzlies, que são um time de uma liga menor de beisebol. Ele foi inaugurado em 2002, custou 46 milhões de dólares. Ele tem 12.500 assentos, mais uma vez num jogo amistoso de futebol entre equipes mexicanas, o público ultrapassou 16 mil espectadores, batendo o recorde aqui do estádio. Chuck Chance é o nome de uma tribo indígena e é o nome de um resort, que por sua vez comprou os direitos de utilizar o nome desse estádio aqui, Chuck Chance Park. O Teatro Warner foi inaugurado em 1928 com o nome de Pantages Theatre, que era o nome do dono da época, Alexander Pantages. No ano seguinte, a Warner Brothers comprou o teatro e trocou o nome para Teatro Warner. Na década de 60, devido a direitos de marca registrada, eles tiveram que trocar o nome de novo. E aí ele virou o Warner's Theatre. Até a década de 70, mais ou menos, ele era usado basicamente para filmes. Mas desde então, ele também tem sido usado para concertos. Na terceira quinta-feira de cada mês, tem uma sessão especial de filmes clássicos. E, coincidentemente, hoje é a terceira quinta-feira do mês de fevereiro de 2015. E a partir das 19 horas, vai ter Cantando na Chuva. Agora eu estou passando aqui pelo Fulton Mall, que são esses 6 quarteirões aqui no centro da cidade, cuja rua é unicamente para pedestres. E essa rua é assim desde 1964, mas os dias de calçadão estão contados. Ano passado foi aprovado um projeto de revitalização do centro da cidade que decidiu que os carros vão voltar a passar aqui na Fulton Street. Obviamente muita gente não ficou feliz com isso, e inclusive muitos grupos têm se mobilizado contra essa decisão da prefeitura. Qual o resultado disso? Só o tempo dirá. O Fresno Bee é o jornal da cidade de Fresno. Ele foi criado em 1922. 4 anos depois, em 26, eles compraram um jornal concorrente, que era o Fresno Morning Republican. E em 1932, eles uniram os dois jornais em um só. Esse prédio aqui atrás, ele era a sede do Fresno Bee até 1975, quando eles se mudaram para um lugar maior. Depois, esse lugar ele virou o Fresno Metropolitan Museum, que também já foi extinto em 2010. Desde então, esse prédio está sob a administração da prefeitura da cidade. Esse aqui é o Tower Theatre, um teatro que foi construído e inaugurado em 1939, chegou a ser fechado em 89, mas foi reaberto em 1990. O custo estimado de construção dele é mais ou menos 100 mil dólares. A arquitetura do teatro é chamada de arquitetura aerodinâmica, que são essas construções horizontais, com teto plano e com as bordas arredondadas, normalmente com janelas nesses cantos. A torre do teatro ela é inspirada na torre da Feira Mundial de Nova York de 1939, que foi o mesmo ano da construção do teatro. O teatro também é a casa do Festival de Filmes de Fresno, que acontece anualmente todo mês de abril.
Frontier Underground Gardens são jardins subterrâneos que ficam nesse espaço aqui e que foram construídos ao longo de 40 anos, entre 1906 e 1946, por um imigrante italiano de sobrenome Forestiere. Desde 1946, esse espaço aqui ele é administrado pela família dele. O principal incentivo para a construção desses jardins subterrâneos foram as altas temperaturas que atingem a cidade de Fresno no verão. São 3 andares subterrâneos, o primeiro tem 3 metros e os outros 2 têm 7 metros de profundidade. Esses jardins são um exemplo da arquitetura vernacular. O que é isso? São construções na qual se utilizam materiais e recursos do próprio ambiente. Por exemplo, no Brasil, Ouro Preto, em Minas Gerais, ela foi erguida com a utilização de várias pedras daquela região. Infelizmente esse lugar aqui está fechado durante o inverno, mas felizmente existe a internet, de onde eu vou roubar vídeos aqui de dentro para mostrar para vocês nesse encerramento do programa. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, espero que vocês tenham gostado dessa exploração da cidade que deu origem ao nome da nossa banda. Muito obrigado e até o próximo episódio. Yesterday I lose some of the abuse. What you think is coming next? In the midst of sorrow